Você já parou para pensar quantas vezes a gente escuta por aí, você tem que investir seu dinheiro? Pois bem, mas ninguém te explica direito, né, do jeito certo, ou como fazer isso. É tanta informação, tanto curso, tanto vídeo que a gente se questiona. Por onde eu começo? O que será que realmente funciona? Como eu faço isso? Se você já sentiu isso, relaxa, você não está sozinho. No começo, eu também era assim, me sentia perdido, confuso, mas com o tempo eu fui aprendendo maneiras práticas e eficientes de aprender a investir, mesmo começando do zero. E é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Miguel, e este é o canal Negócios, onde falamos de finanças, economia, empreendedorismo e, claro, investimentos. E aqui a gente tenta falar sobre tudo isso, mesmo o assunto mais complexo, de uma forma simples, complicada e fácil de entender. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre como você pode aprender a investir, as melhores maneiras para você aprender a investir e alguns toques que eu vou te dar para você fazer isso da melhor maneira possível. Para quem ainda não sabe, nessa série aqui, investindo do zero até o avançado, eu tô te pegando na sua mão, do zero, para você aprender a investir até chegar a virar um expert, né, no mundo dos investimentos. Então, o primeiro toque que eu vou te dar é que eu sei que, assim, às vezes a ansiedade bate, a gente quer começar logo, só que qual que é o primeiro passo para você começar a investir? Obviamente, investir em conhecimento. Claro, se você ainda não assistiu o último vídeo, é muito importante que você faça aquelas perguntas lá. Aí sim, você vem para essa parte, tá? Mas por que que é tão importante investir em conhecimento? Bom, porque se você não investir no conhecimento, você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer, ou pelo menos não da melhor maneira possível. Você provavelmente vai ir por tentativa e erro, e bom, talvez você perca dinheiro nesse caminho, né? Porque infelizmente nos investimentos você está mexendo com o seu próprio dinheiro. Diferente de outras coisas onde você pode tentar errar e nada de tão ruim acontece. E aqui eu vou te dar 3 formas simples de você aprender. A primeira delas, a melhor, mais prática, é o YouTube, né? Então no YouTube a gente tem muitos e muitos conteúdos bons, gratuitos. Tome cuidado, claro, com o conteúdo que você vai consumir, mas vai vendo qual apresentador, canal, explica de uma forma que fica mais interessante para você. Espero que seja este canal aqui, né? Mas brincadeiras à parte, no YouTube foi onde eu particularmente aprendi muito e a maioria das coisas que eu sei hoje sobre investimentos. Por quê? Porque é um canal, ou digamos que de fácil acesso para todo mundo, porque é gratuito, você só precisa ter um Wi-Fi e algum aparelho para você assistir, tem muito conteúdo realmente de qualidade. Assim, eu acho que para o perfil das maiores das pessoas que estão aqui, você consegue aprender praticamente tudo pelo YouTube. O que eu sinto falta atualmente no YouTube é de conteúdos um pouco mais avançados de maneira gratuita. Isso sim, é mais difícil de você encontrar. Até tem alguma coisa ou outra, mas eles pincelam alguma coisa na hora de dar o doce, bum, tira da mão da criança. Né? Mas de forma geral, principalmente se você está começando, no YouTube tem muitas e muitas coisas que você pode aprender. Qualquer outra forma muito prática e fácil e boa para você aprender é através de livros, tá? Os livros tem muito livro bom, que são acessíveis, custam por volta de 20, 30, 40 reais, tá? E hoje em dia na Amazon, por exemplo, você compra o livro, chega no outro dia para você, né? E 2 recomendações que eu deixaria aqui, caso de você estar começando no mundo dos investimentos, Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro excelente, vai ajudar você a formatar um pouco da sua cabeça, né, para começar a investir e ganhar mais dinheiro. E o outro é a Psicologia Financeira, que eu acho que até hoje, por enquanto, é o melhor livro de finanças que eu já li, tá? Então eu recomendo que você compre esses 2 livros, leia, pegue emprestado, enfim. Eu tenho certeza que depois deles você sairá mudado, rumo à sua liberdade financeira. E claro, depois você já fez todos esses processos, aí sim pode talvez compensar você comprar um curso, alguma coisa assim. E é o que eu falo aqui, né? Vai muito de perfil para perfil. Porque dependendo do seu perfil, se você for alguém que realmente tem muito dinheiro, pode compensar você buscar a ajuda de um profissional, é até recomendável, né? Agora, se você tem ali um pouco menos de dinheiro, eu recomendo muito que você aprenda e comece a investir, né? E claro, aí futuramente pode ser o caso de você realmente procurar ajuda profissional e tudo mais. Mas é como eu falei, cada caso é um caso, né? Então é um pouco complicado de passar uma regra geral, por isso estou dando aqui um pouco mais genérico, mas para que você pegue essas dicas e aplique na sua vida da forma que for melhor para você. Depois de aprender, o que é importante, como qualquer coisa que você aprenda, praticar, né? Então aí sim, talvez você vá aplicando um pouco de dinheiro ali para você pegando jeito e aprendendo, né? Utilize simuladores, tem alguns simuladores na internet que você consegue simular seus investimentos, né? Quanto vai render, tal aplicação. Eu recomendo que você vá para a prática, fique olhando, talvez às vezes assim, não no primeiro momento investir, mas ficar olhando, acompanhando algum ativo que você tem interesse, por exemplo, acompanhando as notícias, né? E para que você possa fazer
trazer todo esse conteúdo, tudo que você aprendeu para a prática em si, né? Que é muito importante, a gente utiliza isso em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, quando você aprende matemática na escola, você não fica só vendo a teoria, você tem que praticar, fazer exercício para aí sim, de fato, você aprender. No mundo dos investimentos não é diferente. O que é importante de ser falado? Busque fontes confiáveis e fuja dos atalhos. Então, é muito normal que as pessoas na internet, principalmente o que eu falei, o YouTube tem muito conteúdo gratuito, nem todos são bons. Então, busque fontes confiáveis, por quê? Tome cuidado, que vai ter muita gente que vai ter promessas para vocês de, olha, eu vou te ensinar como ganhar R$ 1.000 neste mês, ou, ó, este investimento dará muito lucro. Por exemplo, hoje em dia com as criptomoedas, é muito normal a pessoa falar, não, eu sei de uma criptomoeda que vai multiplicar em 50 vezes. Olha esse vídeo, tudo mais. Então, é recomendável que você busque fontes confiáveis sempre. Se você perceber alguém fazendo alguma promessa esdrúxula dessa, tá? Aí você já foge, já corta e não consome mais esse tipo de conteúdo, tá? Isso é muito importante para que seja dito. E para vocês sempre lembrarem, investimento não é mágica, é processo, é constância, tá? Isso é importante de vocês serem lembrados sempre, tá? Então, qualquer conteúdo que começar a fazer promessas de gênio da lâmpada, aí vocês tomem cuidado, parem de consumir esse tipo de conteúdo, porque não vai agregar na sua vida. E se você ainda é um investidor iniciante, é importante que você lembre que temos alguns pilares. O primeiro deles é a educação financeira. O que consiste a educação financeira? Basicamente, você conseguir organizar suas finanças pessoais. Então, é você entender como cuidar do seu dinheiro, propriamente antes de investir, até porque para investir você precisa ter dinheiro para investir, né? Então, você precisa investir também em educação financeira, aprender como controlar suas finanças, ou seja, controlar seus gastos, começar a ganhar mais dinheiro. Tudo isso engloba também coisas que você precisa aprender, tá? Por isso que aprender sobre investimentos é um processo conjunto de diversas frentes, tá? E é importante que você pense nisso. Então, aprenda como cuidar das situações financeiras do seu lar, né? Algumas dicas. Aqui a gente no canal a gente tem algumas dicas também, alguns vídeos muito interessantes falando sobre essas situações, porque é importante, tá? Você aprenda também a educação financeira, e aí sim você vai controlar melhor suas finanças, você vai ter mais dinheiro para investir, e aí sim você vai ficar até mais entusiasmado para investir. Porque eu sei como que é, você tem R$ 100 para investir, você olha e fala, pô, vou comprar o quê? E o que eu comprar não vai crescer muita coisa. Agora, conforme você vai tendo mais dinheiro para investir, isso vai retroalimentando esse processo seu de buscar por conhecimento, porque você está com mais dinheiro e você quer que esse dinheiro renda cada vez mais, né? Por isso que é importante que vocês aprendam tudo isso para que possam seguir em frente assim no mundo dos investimentos. Aí sim, depois de todos esses processos, você vai estudar o quê? Os produtos realmente dos investimentos. Aí você vai ver os produtos de renda fixa, ações, imobiliários, criptomoedas, ETFs, tudo mais. E vai ainda numa escadinha do que você for. Obviamente, é provável que o que você tenha mais interesse, você vai ficar mais entusiasmado para investir. Por isso eu recomendo. Eu, como economista, sempre vou falar, né? Partir do macro para o micro, ou vice-versa, vai depender dessa vertente. Mas eu gosto dessa visão de primeiro você olha de forma geral, aí sim você vai se especificando. Então, primeiro você olha para ter um contexto geral de tudo. Então você fala, pô, agora eu entendi, tá, ó, tem isso, ó, ações são isso, fundos imobiliários são isso, ó, renda fixa são isso, tem esses tipos. Você vai entendendo assim. Aí a partir disso você vai, ó, renda fixa, tá, mas qual que é o melhor? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, sei lá, um CDB. E aí você vai vendo, né, obviamente, que não tem um melhor. Você vai vendo, aí depois você olhou, você aprendeu, tá, isso funciona dessa forma. Será que isso se adequa para mim? Será que isso cabe na minha carteira de investimentos? Por isso que eu falei da questão de você primeiro olhar de forma geral, porque aí você vai olhar, pô, eu quero ter uma carteira de investimentos que vai condizer com o meu perfil de investidor. Tá, então provavelmente vai ser assim. Deixa eu ir me abrangendo aqui dentro de cada área. Tá, aí você aprendeu você fala, tá bom, beleza, agora eu vou aprender o outro. Aí você olha, tá, como funciona um fundo imobiliário? Tá, então é um fundo que detém alguns imóveis, esses imóveis são alugados, quem aluga paga o aluguel, tá, entendi. Aí você vai aprimorando sua análise, tá, mas como eu faço para diferenciar um fundo do outro? Tá, deixa eu olhar onde estão localizados esses imóveis, como está a questão da valorização de cada imóvel, entendeu? É assim você vai se aprimorando. Mas é isso que eu recomendo. Primeiro você vai, de forma geral, aprendeu sobre educação financeira, você viu o seu tipo de investidor, você aprendeu como funcionam os investimentos, você já sabe por que você quer investir, por que você tem que investir, né? Você já aprendeu tudo isso, está entendendo como a economia, de forma geral, funciona. Aí, beleza, aí você se aprofundou. Aí você está começando a virar já um expert no mundo dos investimentos. Mas claro que eu vou te ajudar nessa jornada para você aprender também
como conhecer e aprender e analisar esses ativos, por exemplo, tá? Fiquem tranquilos. É que não dá para trazer tudo num vídeo para vocês, senão a gente teria uma live de 24 horas aqui. Mas a gente vai também trazer esse passo a passo. No vídeo de hoje eu quero que você entenda justamente como você pode fazer para começar já e aprendendo a investir de forma fácil, rápida, né? E, claro, para que você comece a ganhar dinheiro. Então, eu vou te falar aqui alguns erros que eu listei, tá? Que são comuns os iniciantes cometerem, tá? Então, o primeiro deles é começar pela moeda do momento, né? Então, todo mundo, perdão, moeda não, pela moda do momento. Então, se tá todo mundo falando, por exemplo, do Bitcoin, falando, sei lá, igual teve uma época, falando de Magalu, a pessoa que quer começar pela moda do momento provavelmente vai perder dinheiro. Por quê? Porque já diria o Warren Buffett, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, você pensa assim, está todo mundo falando de um ativo, é provável que ele já esteja além do seu valor justo, tá? Então, provavelmente, se você começar pela moda do momento, provável que você perca dinheiro. Segundo dos erros mais comuns que os investidores iniciantes, perdão, cometem, não começar a investir sem ter uma reserva de emergência. Isso já faz toda a diferença. Por quê? Porque você tendo uma reserva de emergência, você fica mais tranquilo para propriamente realizar seus investimentos. Por quê? Porque investimentos devem ser algo pensado no longo prazo. Claro que você pode ter objetivos de curto, médio e longo prazo, mas o ideal é que sejam para longo prazo. Então, você tendo uma reserva de emergência, você consegue ficar mais tranquilo, tanto para tomar decisões na sua vida pessoal, quanto na sua vida dos investimentos ali, para realizar seus investimentos com mais cautela e segurança. Outro erro que muitos investidores iniciantes cometem é o de não diversificar. Então, começar, eu aprendi sobre um ativo, legal, vou comprar tudo dele. Não faz sentido, né? Você está sobre muito risco, tá? Então, é importante que você comece diversificando também. E, claro, o principal erro é o quê? É querer resultados muito rápidos, né? Então, com isso, a pessoa, às vezes, realiza os piores investimentos possíveis. Por quê? Porque ela quer ganhar resultados rápidos. Então, óbvio que uma empresa que está ali, numa fase, vai estar ali mais barata, mas você comprar ela só porque já está bem barata e alguém falando, se ela voltar para o valor dela, ela vai ter valorizado 4 vezes. Beleza, mas ela não está naquela situação à toa também. Cada caso é um caso, como eu falei. Então, muitas vezes as pessoas querem começar a ganhar dinheiro rápido. Com isso, elas acabam perdendo dinheiro propriamente. Então, esse é um erro que eu vejo muitos iniciantes cometerem, tá? Então, se você entendeu tudo que eu te falei aqui, deixa aqui nos comentários em qual fase você está num dos investimentos. Podem deixar suas dúvidas que eu respondo a todos os comentários, tá? E me siga no Instagram, mm_negócio, porque vai vir uma nova série por aí e o anúncio será todo feito por lá, tá? E espero ter gostado do vídeo. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e, claro, até o próximo vídeo, porque a gente tinha uma série aqui chamada Partiu 25K. Ela acabou. E agora? A gente vai partir para onde?